Após 1299, Osman realizou uma ofensiva contra os bizantinos. Em 1302, Osman derrota uma força bizantina perto da Liceia. Nisso, Osman começou a estabelecer suas forças mais perto das áreas controladas pelos bizantinos. Alarmados com a crescente influência de Osman, os bizantinos gradualmente fugiram da região rural da Anatólia. A liderança bizantina tentou conter a expansão otomana, mas seus esforços foram mal organizados e ineficazes. Enquanto isso, Osman passou o restante de seu reinado expandindo seu controle em duas direções: ao norte, ao longo do rio Sakária, e ao sudeste, em direção ao mar de Mármara, alcançando seus objetivos. No ano de 1308, a última campanha de Osman excedeu a sua vida e foi o cerco da grande cidade de Bursa entre 1317 a 1326. A cidade só cairia no reinado de seu filho Orhan. Em Constantinopla, Andrônico II enfrentou sérias dificuldades com a aristocracia e com a igreja bizantina. Sua política religiosa foi marcada por seu forte nacionalismo ortodoxo e a oposição ao papado romano. Logo lhe rendeu apoio popular, mas afastou os potenciais aliados ocidentais. A economia bizantina se degradou com o aumento dos impostos. A população empobreceu bastante. Internamente, o império foi abalado por disputas dinásticas e conflitos civis. Em 1320, após a morte de seu filho herdeiro Miguel Andrônico, Andrônico II nomeou seu neto, Andrônico III, como herdeiro. No entanto, os dois entraram em confronto, levando a uma guerra civil entre 1321 a 1328. A guerra dividiu o império. Em Zogut, Osman viu a queda oficial do sultanato de Rum em 1308. Isso deu a ele mais autonomia total sobre seus domínios. Nos últimos anos de reinado de Osman I, ele delegou as atividades de Estado a seu herdeiro Orhan, incluindo a partir de 1322 sobre o cerco de Bursa. Em algum momento do ano de 1324, Osman, o primeiro sultão otomano, falece, e seu filho Orhan o sucede como sultão otomano. Orhan, agora como sultão, apertou ainda mais o cerco sobre Bursa e toma a cidade em 1326. E a cidade vira a capital do sultanato otomano. Em Constantinopla, Andrônico III depõe seu avô, Andrônico II, em 1328 e se torna imperador bizantino único. E Andrônico II se exila para um mosteiro, onde ele morreu em 1322. O reinado de 13 anos de Andrônico III representou uma última tentativa de renovação bizantina e uma última tentativa de revitalizar o império. Frente à ameaça otomana, Andrônico III tentou reconstruir a marinha bizantina, extinta por seu avô, além de combater a corrupção. Nisso, os bizantinos reconquistam a ilha grega de Quíos em 1329, que era um dos últimos postos católicos e estava nas mãos genovesas desde o século XIII, além de retomar Lesbona e Taços, estabelecendo brevemente a autonomia e a autoridade bizantina no Egeu. Na Europa, Andrônico enfrentou com sucesso os sérvios e os búlgaros, impondo uma força bizantina breve nos Balcãs, mas ele não conseguiu conter Orhan na Anatólia, que desde 1326 havia tomado vários postos bizantinos na Anatólia. Em 1329, Andrônico III enviou um exército mercenário para reforçar as tropas bizantinas na Anatólia. Nisso, em 11 de junho de 1329, os bizantinos são humilhantemente derrotados na Batalha de Pelecano. Nisso, tudo que sobrou dos bizantinos na Anatólia ficaram abertos às forças otomanas. Nisso, a grande cidade da Liceia
foi conquistada sem qualquer resistência em março de 1331. E nisso a cidade, que um milênio antes definiu o que era o cristianismo, se tornou Iznik, uma cidade totalmente islamizada, com mesquitas que antes eram igrejas, e mosteiros eram mesquitas e madrasas. Mas ofensivos otomanos ocorreram na década de 1330. A cidade da Nicomédia caiu em 1337 e virou Izmit. Mas Andrônico III propôs um tratado de paz ao Orhan, em troca de ele não atacar o que sobrou da Anatólia Bizantina, em troca de um tributo anual de Bizâncio de 12.000 talentos de ouro. E assim, há uma trégua passageira dos ataques de Orhan perante os bizantinos. E na década de 1340, Orhan direcionou seus ataques contra os principados turcos na Anatólia. E em 1341, no dia 15 de outubro, Andrônico III falece, e seu filho, o menino de 9 anos, João V, sucede. Já com Orhan, entre 1342 a 1345, Orhan conquistou o principado de Carese e as cidades de Balikesir, Manias, Edizek e Ederek. Então Orhan atacou a Anatólia Central. Esses ataques levaram à captura de Gerand e Ankara na década de 1350, especialmente no ano de 1354. Mas internamente, tanto Bizâncio quanto os otomanos lidaram com a Grande Peste Negra na década de 1340. Mas devido ainda o Estado otomano ser um Estado rural, os otomanos, por não terem grandes postos urbanos, não muitas cidades povoadas, como eu quis dizer, não sofreram muito com a peste, já que não houve mais uma expansão urbana da doença. Mas Bizâncio leva pior na peste. Um terço de Constantinopla pereceu entre 1346 e 1349. Relatos da época falam de ruas cheias de cadáveres, funerais interrompidos por falta de túmulos e enterros coletivos em valas comuns. E nisso, na década de 1350, após conquistar Tiret e Ankara, Orhan aproveitou o agravamento da fraqueza bizantina e inicia uma política diferente de conquista de territórios, já que uma guerra contra os sérvios e os bizantinos eclodiu junto a um distúrbio interno, a rebelião interna do general João Cantacuzeno, que se declarou João co-imperador de João V, o que fez João V pedir ajuda otomana. João Cantacuzeno também fez o mesmo e casou sua filha com Orhan. E entre 1352 a 53, uma guerra civil irrompe entre João V e João Cantacuzeno VI. João Cantacuzeno então toma Adrianópolis e reconquista e em recompensa a Orhan com um castelo bizantino de Simpre, na península de Galípoli. E mais tarde foi provado que ceder Simpre foi um grande erro de João Cantacuzeno. E já em 1354 para 55, os otomanos cruzam Dardanelos e tomam Geliboli, na Trácia Oriental. Assim os otomanos chegam na Europa, o que acaba com o prestígio de João Cantacuzeno em 1354. E ele abdica de sua missão ao trono de Constantinopla em dezembro de 1354. Os otomanos focaram na década de 1350 tomar várias cidades, como a cidade de Pláquia, Ipsalas, Bizantes e Trizalum, entre 1354 a 56. Trizalum foi renomeada para Corlu. E entre 1359 para 62, os otomanos avançaram e capturaram Dimetoca e a grande cidade de Adrianópolis em 1361, que virou a grande cidade de Edirne. Internamente, Orhan fez várias reformas que deram poder aos otomanos. Ele criou os pachás,
que eram governadores otomanos, eleitos pelo próprio imperador otomano, além de uma organização jurídica, a Shubazin. Além disso, Orhan criou o primeiro exército regular otomano, junto às primeiras obras navais otomanas. Orhan viria a falecer em 1362 e seu filho Murad I o sucede. Em Constantinopla, João V enfrentou uma grande guerra contra os sérvios de Estevão IV. Conquistaram grandes porções da Macedônia e da Grécia entre 1350 e 1360, já com os otomanos, Murad I mudou de novo a capital do sultanato, dessa vez para Edirne, a antiga Adrianópolis, e islamizou a cidade, construindo mesquitas e palácios. Mas na Anatólia, Murad sofreu uma rebelião do seu irmão Ibrahim, além de uma rebelião terem rompido em Ankara. Nas fronteiras lestes, o principado Karamânida estava se preparando para atacar Murad. Então Murad cruza os Dardanelos e ataca Ankara e suprimiu a rebelião ali. Ele mata seu irmão Ibrahim e seu outro irmão Halil. Voltando à Europa em 1363 para sua capital em Erdine, ele instituiu o serviço de Devirzirme, na qual sequestrava crianças cristãs e as convertiam ao Islã e treinava-as na arte militar. Quando adultos, eles faziam a parte direta da guarda do sultão. Nisso foi criado o corpo dos janízaros, a tropa de elite do sultão otomano. E a partir de 1363 para 64, Murad capturou Plovdiv e Komotini e assumiu o controle do vale do rio Merish, onde estavam as principais estradas para Constantinopla. Nisso, Murad mudou seu foco para os Balcãs. Em 1366, com a ajuda italiana, João V recaptura Pláquias, que permaneceu sob o controle bizantino por 11 anos até 1377, quando foi recapturada. Mas essa recaptura não serviu de nada para os bizantinos, pois de 1366 para 68, Murad capturou várias possessões bizantinas e búlgaras, tomando Maidos, Kizevac, Yabolu, Salmankov dos búlgaros, além de tomar Pinarquis, Vis e Lareri dos bizantinos, o que faz dos búlgaros um estado vassalo otomano em 1368. Em 1371, Murad derrota os sérvios na Batalha de Klimen. No mesmo ano, Cataclissa, uma vila muito perto de Constantinopla, foi capturada. As fronteiras otomanas chegaram às portas do Principado Sérvio em 1374, o que forçou os sérvios a vassalagem aos otomanos, o que forçou João V a pagar tributos e a uma humilhante vassalagem. A situação interna de Constantinopla estava feia no período. Em 1373, o filho de João V, Andrônico IV, se rebela. E em 3 anos depois, João foi deposto por Andrônico IV e foge para a corte otomana de Murad I em Erdine. E para retomar o trono de Constantinopla, ele pede ajuda a Murad. E em 1379, Andrônico IV, deposto e João V, retorna ao trono, o que fez de vez Bizâncio se tornar um estado fantoche dos otomanos. Em 1381, os otomanos reiniciaram sua guerra contra os sérvios e marcham em direção ao combate na Macedônia e a Trácia Ocidental. Sófia foi capturada em 1381, Nice foi capturada em 1382. Nisso, os otomanos cruzaram os vales do rio Vardar e Struma e capturaram Kavala, Dramazin, Syrtis e até Salônia. No leste, em 1386, Murad conquista Cônia,
a capital Karamânida. 2 anos depois, o príncipe Sérvio Lazar e o rei dos bósnios Tureiko estabeleceram uma aliança cristã. Os croatas e os albaneses se juntaram, e os 4 reinos lançaram uma ofensiva contra os otomanos, derrotando os otomanos em Plosnik em 1388. Então Murad, em 1389, prepara uma contraofensiva contra os cristãos, e em 28 de junho de 1389 é travada a primeira batalha de Kosovo. E mesmo a resistência, o exército cristão foi derrotado. Mas após o fim da batalha, Murad foi esfaqueado pelo sérvio Miloš Obilić e foi morto por ele, sendo até hoje o único sultão otomano morto em batalha. E seu filho Bayezídio o sucede e de imediato executa Obilić. Rapidamente Bayezídio invadiu possessões sérvias na Macedônia, e toma Skopje e Vidin, e faz os albaneses vassalos. Na Anatólia, a última possessão bizantina de Filadélfia caiu perante os otomanos, e a partir daí foi o fim do controle bizantino na Anatólia. João V morreu em 16 de fevereiro de 1391, e seu filho Manuel II o sucede. Nesse ano, Bayezid enfrentou uma invasão da Valáquia e os vence os valáquios e tornou a Valáquia um estado vassalo otomano. Já no ano de 1393, Bayezídio capturou as últimas possessões búlgaras de Tiranova, Cisestre, Vidin e Nicópolis. Em 1395, Bayezídio lançou mais ofensivas contra os bizantinos, agora na Grécia, capturando Tirhala, Domácia, Patras e Farsalos. Mas em 1396, exércitos cruzados da Europa são derrotados na Grande Batalha de Nicópolis, em 23 de setembro de 1396. No Oriente e na Anatólia, em 1398, ele captura boa parte do Principado de Cardarolho, além de realizar campanhas contra outros principados turcos que capturaram. E nisso, Bayezid captura Amásia, Sulenzinfon, Turhal e Tokat. Mas no ano de 1400, Bayezid mexeu com quem não devia: Timur, o Grande, que havia nos anos anteriores formado um grande império que ia da Pérsia ao Oriente Médio. Então, em 1401, Bayezid lançou uma ofensiva contra Timur, mas Timur revida e lança uma campanha na Anatólia. E Bayezid e Timur se enfrentaram na Grande Batalha de Ankara, 22 de julho de 1402. E Timur vence Bayezid, e Timur captura Bayezid. Bursa e Snik foram capturadas e saqueadas por Timur. Bayezid I morreu em cativeiro em 8 de março de 1403. E nisso seus filhos brigam pelo trono otomano. O Império Otomano foi dividido entre Süleyman Çelebi, nos Balcãs em Erdine. Isa Çelebi ficou com a região oriental da Anatólia, incluindo Bursa. Musa Çelebi e Mehmed Çelebi ficaram com a Anatólia Oriental, Musa com Ankara e Mehmed em Amásia. Com isso, vários principados turcos, como Gemenian, Karamanos, Aydins e Saruhanos, recuperam sua autonomia. Constantinopla teve um breve alívio de suas fronteiras e recaptura Tessalônia. A Sérvia e a Valáquia deixaram de ser vassalos. O imperador bizantino Manuel II aproveitou isso e realizou viagens diplomáticas à Europa, visitando no início do século XV Veneza, Milão, Paris e Londres, para tentar angariar apoio, seja dos venezianos, dos milaneses, dos franceses ou dos ingleses, para lutar contra os otomanos. Manuel reparou as muralhas de Constantinopla e teve uma relação ambígua com os principados otomanos,
alternando entre submissão e resistência. Nas possessões otomanas, a guerra civil quase colapsou o Império Otomano. O Império foi reunificado somente em 1413, 11 anos depois da derrota em Ankara, sob Mehmed II, que derrota e executa seus irmãos. E Mehmed foi tido como o segundo fundador do Império Otomano. Mehmed anexou terras perdidas nos anos anteriores, como a do Principado de Menteşe. Entre 1414 e 1415, Mehmed se dirigiu para a região de Lagos e reanexa terras do Principado de Hamid-Gular. Em 1416, Mehmed marchou na Rumélia para recuperar a ordem contra os estados cristãos da região. Captura castelos da Valáquia de Avilócia em 1416 e ele busca restaurar a vassalagem da Valáquia. Além de 1417, Mehmed mandou construir uma fortaleza bem fortificada conhecida como Diorgur, e controlava as estradas para a Hungria Central, cruzando o Danúbio. Nisso, em 1418, a Valáquia volta à vassalagem otomana, mas a Valáquia ficou independente politicamente dos otomanos, mas não foram anexados por eles. Daí, ele retorna à Anatólia e reconquista Samsun. De lá, para evitar novos casos de rebelião, ele deporta tártaros e turcos que viviam nessa região da Anatólia e os envia para Plovdiv, na Rumélia. No mar, porém, Veneza derrota a Marinha Otomana na Batalha de Galípoli de 1416, o que forçou os otomanos a paz com Veneza em 1417. Mas no fim do reinado de Mehmed I, chegou em 26 de maio de 1421, devido a um acidente de caça, seu filho Murad II sucede. O imperador bizantino, Manuel II, para desestabilizar os otomanos, solta o tio de Murad II, Mustafa, que estava preso em Constantinopla há muitos anos, em uma luta pelo trono entre tio e sobrinho, irrompeu. E um conflito surge entre 1421 para 22, e Mustafa é derrotado e morto. E para se vingar de Manuel II, Murad cerca Constantinopla por terra em 2 de julho de 1422, até o início de setembro. Esse cerco causou grandes danos aos soldados e edifícios de Bizâncio. Mas o irmão de Murad II, Kurus, se rebela com apoio bizantino em Bursa. Murad abandona o cerco e vai a Bursa e suprime a rebelião e mata seu irmão em 1423. Em 1423, Manuel II, buscando a ajuda de Veneza, cede a Tessalônia a eles. E como Murad II não esperava pelo acordo, em 1424 ele fez um acordo com Manuel II, mediadas por Gênova. No ano de 1429, as terras de Geminien foram cedidas a Murad II. Em 1430, uma guerra contra Veneza eclodiu, e a Tessalônia foi recapturada pelos otomanos, o que forçou os venezianos à paz. Em 1434, o rei húngaro João Sigismundo enviou um embaixador a Murad II, solicitando o reconhecimento da soberania húngara sobre a Bósnia, Sérvia e Bulgária. Mas Murad nega isso. Com isso, e com esse ato, a Hungria declara guerra. Aqueles que eram contra os estados otomanos se reuniram em torno de Sigismundo da Hungria, entre eles os sérvios e os bósnios. Mas isso não dá certo, pois com a morte de Sigismundo em dezembro de 1437, a aliança ruiu. Dentro de Constantinopla, João VI viajou pessoalmente para a Itália para participar do Concílio de Ferrari e do Concílio de Florença. Lá ele assinou, em 1439, a união oficial entre as igrejas ortodoxas e católicas, se submetendo ao Papa Eugênio IV.
A decisão foi altamente popular entre os bizantinos, especialmente entre os monges do Monte Athos e a população de Constantinopla, que via a união como uma traição à fé ortodoxa. Mas apesar do acordo, o auxílio foi limitado e tardio. Para Murad II, em 1438, Murad partiu em sua primeira expedição à Hungria, cruzando o Danúbio, e destruiu os castelos de Severin e Demicare. Em 1438 para 39, Murad se voltou contra a Sérvia e toma a Sérvia e a declara uma província otomana, e fez da Bósnia vassala em 1439. Mas em abril, Murad sofreu uma derrota contra os húngaros e perdeu a cidade sérvia de Smerdenovo. E a Hungria consegue mais vitórias e expulsa os otomanos da Bósnia. E no outono de 1443, os húngaros cruzam o rio Danúbio e avançam rapidamente, vencendo a batalha de Nis, capturando Nis e Sófia, e avançam para os Balcãs e forçam os otomanos à paz em 1444. Murad estava cansado de reinar e ele nomeia seu filho Mehmed II sultão e abdica em agosto de 1444. Mas Mehmed II era inexperiente e tinha 12 anos de idade, e se aproveitando da infância e inexperiência do sultão, a coalizão cristã, liderada pela Hungria, rompe o tratado ainda em 1444 e dá início à Cruzada de Varna. E Murad assumiu o comando do exército otomano e derrota os cruzados na Batalha de Varna em 10 de novembro de 1444, onde o rei Ladislau III da Hungria foi morto. E logo Murad viu o erro que cometeu de abdicar e reassumiu o trono do filho em 1446. E no seu segundo reinado, Murad lançou campanhas militares para reafirmar o controle otomano na Sérvia, Albânia e Valáquia. Estavam tentando se libertar da vassalagem, e enfrentou o general albanês Skanderbeg, que resistiu aos otomanos heroicamente por décadas. Internamente, Murad lidou com tensões internas entre os janízaros e com o poder crescente dos grandes vizires, os pachares. Em Constantinopla, em 31 de outubro de 1448, João VI morre e o conflito pelo trono rompeu, e só foi se encerrar em 6 de janeiro de 1449, com a ascensão de Constantino XI, que seria o último imperador bizantino. Na corte de Evdine, Murad preparou Mehmed II para reinar, e preparou uma sucessão tranquila para ele. É nisso Murad II viria a morrer em 3 de fevereiro de 1451, e Mehmed II seria coroado sultão otomano. Mehmed, na sua segunda ascensão, tinha 19 anos e se provou ser mais ambicioso e mais preparado que o seu primeiro reinado. E tinha um grande objetivo: conquistar Constantinopla. E em 1452, Mehmed ordena a construção da fortaleza de Rumeli Hissan, na margem europeia do Bósforo, em frente à outra fortaleza otomana de Anadolu Hissan, no lado asiático. Com isso, ele controlava o estreito do Bósforo e cortava o abastecimento de Constantinopla pelo Mar Negro. No lado de Constantinopla, Constantino XI tentou tudo o que podia para fortalecer as defesas da cidade. Tentou buscar apoio ocidental, mas apesar dos seus esforços e do Papa Nicolau V para angariar apoio dos reis europeus, não teve certo, pois os reis europeus estavam enfiados em guerras entre si. A França e a Inglaterra estavam se matando na Guerra dos 100 Anos. O Império Romano Germânico não tinha condição econômica nem militar de atacar os otomanos, longe das suas fronteiras.
os ortodoxos estavam totalmente sob o domínio dos otomanos. E o único povo ortodoxo que não estava sob domínio eram os russos, lá no norte, mas eles estavam enfiados em guerras contra os mongóis. E o que sobrou foram as lealdades duvidosas dos italianos de Veneza e de Gênova. No lado otomano, Mehmed encomendou uma grande nova arma, as bombardas, conhecidas como as basiliscos, que fortaleceram as forças terrestres otomanas. Constantino XI tentou negociar, mas Mehmed recusou. E Mehmed, em 6 de abril de 1456, começou um cerco a Constantinopla com 80 a 150 mil homens, junto às poderosas bombardas turcas. Assim se inicia o cerco de Constantinopla. Constantinopla possuía cerca de 7 mil defensores, incluindo 2 mil mercenários italianos, como os venezianos e genoveses. A cidade era protegida por suas imensas muralhas triplas da era de Teodósio I, com mais de 1000 anos. Mas os basiliscos otomanos começaram a abrir espaços e brechas nas muralhas no dia 7 de abril. A resistência cristã foi feroz, com eles lutando bravamente nas brechas e consertando as brechas a todo momento nas noites do cerco. No dia 20 de abril, 3 navios genoveses e bizantinos conseguem furar o bloqueio otomano e entrar no porto de Constantinopla com reforços. Mehmed manda transportar seus navios por terras até o mar, ao Chifre do Ouro, cerca de 70 navios, o que contornaria a correnteza. Isso pressiona ainda mais os defensores, agora cercados por todos os lados. Mehmed ordena o bombardeio constante da cidade e tenta minar as muralhas de fora. A fome toma conta de Constantinopla, mas Constantino XI recusa a rendição e envia cartas desesperadas à Europa, mas recebe apenas promessas. Relatos de eclipses, eventos celestes e neblinas constantes e escuras espalharam medo dos habitantes de Constantinopla. Muitos veem isso como um sinal do fim e sinal religioso, mas a resistência de Constantino XI persiste com fé e coragem, e Constantino liderava pessoalmente as suas tropas no campo de batalha. No dia 28 de maio, os otomanos preparam um assalto final à cidade. Dentro das muralhas se realiza a última missa religiosa pela Águia Sofia. Constantino XI participa da missa e encoraja os soldados a lutar até o último homem, até a última espada. Inside the walls of Constantinople, the Emperor readies his men. The battle will decide the fate of the city. Men! You know what awaits you outside those walls. Be not afraid! We are privileged to defend this city that Constantine the Great built from dust. We are the protectors that have kept the scourge of Islam from Europe for 1,000 years. If the great empire of Rome must end tonight, let it not go easily. Sharpen your swords and steel your souls, for we fight as brothers, as Romans! Augustus, Justinian, Constantine, they will be watching! Na madrugada, dia 29 de maio, começa o assalto final dos otomanos.
as tropas de elite de Agínoros e os milhares de novos soldados otomanos atacam em ondas sucessivas. Os defensores resistem com heroísmo e tudo que dão. E às 6 da manhã, os otomanos abrem uma brecha na muralha de São Romano. E na manhã e do dia 8 da manhã, os otomanos entram na cidade. Constantino XI se recusa a fugir e com sua armadura imperial, ele se lança na luta, corpo a corpo, contra os soldados otomanos. Ele morre lutando como um soldado, e seu corpo nunca mais seria achado. A batalha segue pelo menos ao meio-dia, e Constantinopla cai. A cidade de Constantinopla foi saqueada por 3 dias. Igrejas são profanadas, incluindo a Hagia Sophia, que foi transformada em mesquitas. Parte da população é morta ou escravizada pelas tropas de Mehmed. Assim, Mehmed transforma Constantinopla como sua capital, e sob suas mãos o glorioso império de César e Augusto morre de vez. E pelos próximos 470 anos, ela seria a capital do glorioso Império Otomano, que traria o medo para os europeus cristãos. E isso falarei no próximo episódio. Espero que fiquem com Deus. Até a próxima. Se inscreva nesse canal e até mais. 23 armies have tried to take this city and failed. My own father faltered at these walls, as did many of your fathers who fought alongside him. Tonight, we will avenge them. Allah has willed it. The Prophet said, "You shall conquer Constantinople." What a wonderful leader will her leader be. And what a wonderful army will that army be. Let us now fulfill our destiny. Then, we will use our hands and minds to forge a new age from the ashes. The red apple will be given to the faithful. Allahu Akbar!